Eu sei que você está perdido, quer entender qual é a ordem que vai acontecer a reforma do seu apartamento para você conseguir se organizar? Fica aí que eu vou te mostrar tudo. Bom, mais óbvio de tudo, a primeira coisa que você precisa fazer para reformar um apartamento é contratar um projeto, fazer um planejamento, entender para onde esse projeto vai, o que você precisa fazer nessa reforma. Em outras palavras, o projeto ele é um planejamento, ele é um plano, ele é um manual que você vai entender onde você está, para onde você vai e o que precisa ser feito durante essa trajetória. Não inventa de reformar sem projeto não, que vai dar ruim, vai ficar mais caro, não vale a pena, tá? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas confia em mim. Depois que você fez o projeto ali, você vai ter uma responsabilidade ali de autoria do projeto, responsabilidade da execução, depois que você contratou também a parte da execução, autoriza no seu condomínio, então o condomínio normalmente precisa de um tipo de aprovação ali, e depois do ok ali do seu condomínio, pronto, já pode começar a sua obra. Bom, o segundo passo já é quebrar, por isso que precisa do projeto, tá vendo? Você precisa quebrar o que não faz parte ali da construção, o que tá sobrando, né? A integração de uma cozinha, tudo que não faz parte, portas que você não vai utilizar, bancadas que você vai... É a hora de você arrancar tudo do apartamento que não vai ser utilizado. Inclusive, é a hora também de isolar, proteger tudo que vai ficar, tudo que você pretende conservar aqui dentro do seu apartamento, seja portas, metais, vaso sanitário, tudo que for permanecer aí no apartamento, é a hora de você conseguir proteger eles. Inclusive o piso. Às vezes você vai fazer uma reforma, não pretende tocar o piso do seu apartamento ali, ou o revestimento do chão. É nessa hora também que coloca bobinas ali de papelão, com plástico bolha para conseguir proteger o piso, proteger tudo. Você entendeu, né? Vai quebrar o que não vai utilizar e proteger o que vai permanecer. E é nessa hora que precisa de uma caçamba ali por conta dos entulhos, né? Então, depois que quebra, arranca muito revestimento de parede que não vai ser utilizado, tem muito entulho. Então, é nessa hora que precisa contratar a caçamba ali para conseguir colocar todo esse entulho e depois descartar esse entulho aí, tá bom? Bom, a terceira fase já entra a parte ali de construção civil, a parte de construir. Então, tudo que a gente demoliu, agora é a hora de construir. Tá, aquela parede que não ia pertencer, as que vão pertencer vão entrar nessa fase. Então, são paredes de tijolos, divisórias de drywall, ou seja, na segunda parte a gente tirou as paredes que não iam fazer parte, integrar o que precisava ser integrado. Na segunda a gente coloca paredes onde vai precisar, fazer uma nova divisória, alguma coisa do tipo, porque na quarta parte entra a infraestrutura. Então é aqui que vai começar de fato colocar pontos elétricos, hidráulicos, de gás, ar-condicionado, iluminação. E essas partes de infraestrutura que eu mencionei, todas normalmente ficam na parede, então precisa das paredes do passo passado para você conseguir colocar, por exemplo, a tomada. Você precisa colocar uma tomada numa parede, então essa parede precisa estar lá, então por isso que tem essa ordem. Nessa fase da obra é quando começa a ficar cheio de mangueiras, então aquelas mangueiras amarelinhas que a gente chama de conduíte, essas são as mangueiras que a gente precisa passar a parte elétrica. Normalmente numa reforma de apartamento, a iluminação, as tomadas, a parte hidráulica nunca bate com o que de fato a pessoa que mora lá precisa, então é nessa hora que a gente coloca tomadas em lugares estratégicos, baseado lá no projeto que a gente definiu onde vai ficar cada coisa, onde vai ficar encostado um sofá. Então a gente reaproveita as tomadas que já existem às vezes no apartamento ali, desloca ela pro lado para não ficar sufocada ali pelo sofá e por aí vai. É nessa fase também que atualizações são feitas. Então para um prédio um pouco mais antigo, um apartamento mais antigo, é nessa hora também que faz a atualização da infraestrutura. Então aquela fiação antiga, quadro de disjuntores antigo, então toda a parte de infraestrutura é renovada ou criada nesse momento. Bom, depois da infraestrutura, agora a partir daqui tudo começa a acontecer um pouco junto, um pouco em simultâneo, enquanto um está fazendo uma coisa num lugar, o outro já está fazendo outro, mas ainda tem uma ordem assim lógica, mas algumas coisas vão começar a ficar acontecendo em várias etapas disso aqui, tá bom? Você vai entender, calma aí. Um trem que pode acontecer junto também é você ficar assistindo e dar like, faz os dois ao mesmo tempo, não precisa dar pausa, viu? Pronto aí, ó, rapidinho, ó. Valeu, obrigado. Na quinta fase aqui é quando entra os revestimentos, mas da parede, por enquanto. Aí você deve estar perguntando, por que só da parede e não do chão? O chão ele vai entrar um pouco mais pra frente, porque vão acontecer algumas etapas que podem estragar o piso do chão, então deixa ele um pouquinho mais pra frente, faz mais sentido. O revestimento que a gente vai colocar na parede, a intenção dele é já colocar, principalmente ali no banheiro, que ele consegue passar um pouco, enquanto ainda não trabalhou com fogo. Que será em breve agora que a gente vai falar. Dessa forma, o azulejista consegue trabalhar um pouco mais livre, consegue colocar o revestimento passando um pouquinho do forro, para dar um melhor acabamento quando chegar a parte do forro, ali o gesseiro consegue colocar os espaçamentos melhores. Bom, na sexta fase é quando entra o forro. Como já colocou o revestimento da parede, então o gesseiro já consegue entrar com o forro. Mas como eu falei, as coisas são meio simultâneas. Então normalmente o gesseiro está em outras áreas que não tem revestimento, enquanto o azulejista está colocando os revestimentos do banheiro, da cozinha, esses da parede. E enquanto isso ele vai adiantando sala, quarto, locais aí que não vão ter revestimentos na parede, entendeu? Por que é meio simultâneo? Mas voltando para as áreas molhadas aí que tem revestimentos na parede, por que
que a gente colocou o revestimento primeiro? Porque a maioria dos forros de gessos tem um afastamento da parede ali que a gente chama de afastamento de dilatação, tabica. É uma pecinha ali, tipo uma cantoneirinha que encosta ali para deixar o forro um pouco solto e ele fica mais durável dessa forma. Então a gente precisa que o revestimento passe para que o acabamento fique um pouco melhor, porque quando você coloca revestimento na parede, ela vai um pouquinho para frente, né, por conta da espessura do revestimento. É só por este motivo, tá? Em simultâneo com o forro, então enquanto o gesseiro está colocando o forro ali, o eletricista já está marcando as luminárias, porque ele já consegue colocar, fazer todos os ajustes do forro junto com a luminária. E o eletricista entra agora nessa primeira fase para cortar os lugares ali onde vão ter as luminárias, marcar onde vai ficar as luminárias, lustres, caixa de som, coifa, tudo que for entrar ali para a parte do forro, essa é a hora. Vai colocando o forro enquanto ele ainda está cru ali com as placas acartonadas ainda sem muito acabamento, é a hora de ser cortado. E na sétima fase é quando faz sentido esses cortes que foram feitos antes. Por quê? Porque aí vai entrar o pintor. Então o pintor ele vai entrar aqui com a primeira demão nas paredes e principalmente para regularizar as paredes. Então é massa corrida, lixar, tanto no forro, então o forro que foi colocado do zero, ele tem uma aparência de cartão, porque é um gesso acartonado, então ele tem tipo parece uma cartolina por baixo. Então tem que passar a massa nele, esperar secar, lixar. Então é um trabalho bem demorado e precisa que as coisas fiquem um pouco mais definidas. Então por isso que a gente já fez aqueles buraquinhos lá com o eletricista, fez os buraquinhos da luminária, porque não precisa emassar onde vai ter luminária, entendeu? Sabe também os lugares onde foram colocados ali aquelas tomadas novas, então fica com um reboco ali meio feinho ainda, então tem que passar uma massa para deixar bem lisinho para depois pintar. Então é nessa hora normalmente que o pintor fica com aquela lâmpadazinha ali lixando, com a máscarazinha lixando, aquela lâmpada lá é para ele conseguir ver todas as imperfeições da parede, para ele conseguir entender onde está para frente, onde está para trás. Então onde está um pouco mais recuado ele passa mais massa e onde está um pouco para frente ele lixa. É assim que funciona. Você já sabia já? E depois que o pintor finaliza essa parte, que faz muito pó, como eu falei, ele tem que lixar muita coisa, principalmente o forro. Se for um forro novo, é muita massa, seca, lixa, então faz um pó danado na obra. Então você vai entender que tem uma lógica de cima para baixo na construção. Eu tô falando aqui em acabamento. Por isso que o revestimento do piso não entrou naquela hora, que é agora que vai fazer sentido, porque o pintor, quando ele tá lixando lá o forro da parte de cima, normalmente tem algum tipo de andame, então o andame tem os pés ali de metal, pode arranhar o piso. Por isso que se você pretende reaproveitar o seu piso, não pretende trocar o seu piso aí, vale a pena proteger ele, porque nessa hora acaba arranhando, acaba sujando por causa do pó, do lixamento ali, e depois fica uma carniça para conseguir tirar, fica muito difícil. Vamos já resolver aquela parte de cima, vamos para a fase 8, que é a parte das coisas mais para baixo. Então entra os revestimentos do chão, é hora de colocar o revestimento do chão, e é nessa hora também que entra a marmoraria também. Por quê? Porque a marmoraria também tem alguns complementos do chão também. Então no chão ali a marmoraria também trabalha com a parte de baguetes, soleiras, tudo isso aí faz parte também da parte do piso, então é assentado meio que junto os dois. Então tem um baguete ali no box do banheiro ali, que também é a parte de marmoraria, meio que piso, os dois vão fazendo junto, porque tem o caimento do piso. Outra coisa também que é complementar também é a parte do nicho, então a marmoraria também trabalha com a parte do nicho, que pode ser feito também de revestimento, mas normalmente é feito de granito, então ele é feito de pedra ali, granito, mármore. Então como o azulejista ainda está ali na obra, colocando o revestimento do chão, se precisar, se tiver algum tipo de retoque que tenha que fazer por conta da colocação do nicho, colocação das bancadas, estragar um pouquinho do revestimento, acontecer algum tipo de acidente, ele ainda tá ali junto, os dois meio que trabalham junto. Agora a gente já tá quase chegando no final, a obra já tá começando a ficar com cara de casa mesmo, aí entra a fase 9, que é a parte de marcenaria. Eu sei que algumas regiões do Brasil aqui tem essa divergência, tem gente que prefere colocar a marcenaria e depois apoiar a pedra por cima, mas particularmente eu acho que faz mais sentido, aqui na minha região também é dessa forma, faz mais sentido você colocar a pedra primeiro e depois a marcenaria. Por quê? Durante a fase lá da marmoraria, colocar as bancadas, tem muitos furos que são feitos ali para colocar torneira, dispensa de detergente, furo da cuba, então tem que fazer alguns cortes, algumas coisas ali em loco para colocar os acessórios na bancada e acaba fazendo muito pó. Se tiver armário na parte de baixo, acaba estragando os armários, principalmente as ferragens dos armários ali, a corrediça da gaveta, as dobradiças ali da porta, acaba estragando. Não faz muito sentido. Vindo com a marmoraria antes também, outra vantagem também é que a bancada fica sustentada pela parede, então são independentes, a marcenaria consegue se adaptar depois, e eu acho mais fácil a marcenaria se adaptar à marmoraria do que o contrário, tá? Mas se quiser, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que eu sei que é meio polêmico esse ponto. Na fase da marcenaria é quando são montados os armários, na verdade. Eles não são feitos na obra, não sei se você sabe. Eles são feitos na fábrica e depois só traz ele pronto ali e monta ele na obra. Então é mais rápido o processo da marcenaria, ele é demorado para fabricar. Então lá na fábrica, então tem que ser tudo bem organizado no projeto para que tudo dê certo, tá? Mas o que essa fase vai fazer? É colocar os armários aéreos, os armários inferiores, guarda-roupas, gabinete
sabonete de banheiro, rack da televisão. Um detalhe importante é que é bom que você já tenha definido já os seus eletrodomésticos que são embutidos. Tipo o quê? Tipo forno, micro-ondas, tudo que vai ficar embutido aí em torre de eletros, uma torre de tomada, tudo que faz um pouco de comunicação com a marcenaria, é bom que já esteja definido, preferencialmente comprado, que é essa hora que ele já faz o ajuste, já faz a instalação dessas coisas. Bom, na fase 10, o pintor volta de novo. Tadinho do pintor, por isso que todo pintor é estressado. O pintor lá na fase 7, ele já fez quase tudo, então ele já regularizou as paredes, já fez uma demão de pintura, mas nos outros passos acaba sujando, estragando as pinturas, então ele tem que voltar e retocar, quase uma segunda demão barra retoque. Então quando vai colocar os armários, os marceneiros acabam batendo, o armário é pesado, tem que botar a mão na parede, acaba sujando no final das contas. Então é nessa hora que o pintor vem dar aquela demão quase final, complementar de novo, vem o eletricista de novo para conseguir embutir as luminárias. Então os dois de fato acontecem junto de novo, mas preferencialmente o pintor fazendo primeiro. Então o pintor vem, pinta principalmente o forro, o eletricista vem com a mão limpinha ali e coloca as luminárias, tomando muito cuidado para não sujar de novo, porque dá muito trabalho você conseguir isolar todas as luminárias para pintar. Quem já pintou um apartamento aí, só uma pintura, um apartamento que já existe aí, provavelmente vai me entender. As luminárias ficam todas machucadas ali, porque dá muito trabalho você botar fita crepe ali e tudo para conseguir isolar e não acabar pintando a luminária junto. Nessa hora também que entra os rodapés, principalmente rodapé de sobrepor, esses de poliestireno, eles entram agora. Se for rodapé de revestimento, um rodapé embutido, alguma coisa feita no porcelanato, ele foi colocado junto com o revestimento do chão lá na fase 8, tá? Mas a maioria dos rodapés entra normalmente nessa hora, que é o rodapé daquele de poliestireno externo, tá? Por quê? Porque você precisa da marcenaria finalizada. Então depois que botou os armários, principalmente o guarda-roupa fica encostado ali na parte da parede, então você não precisa botar rodapé na parte de trás. Então o rodapé vem complementando e cinturando toda a parede ali e protegendo também, né? Ele cintura e dá uma protegida ali na parede, só nessas partes que não tem nada encostado, bancada, armários e por aí vai. Na fase 11 aqui, praticamente acabou. Aí é só colocar os acessórios, os metais mais delicados como torneiras, papeleira, toalheiro, instalação ali da ducha higiênica, que tem um pontinho lá, mas aí você só... Esses metais mais delicados só entra agora, entra já no final, já tá praticamente pronto, aí você só traz esses metais aí, eles são mais caros normalmente. Então você já traz, instala, a instalação dele é fácil, então é bem tranquilo. Outra coisa também é os espelhos ali das tomadas, dos interruptores. Você só traz nesse momento por quê? Porque aí o pintor já acabou, então aí o pintor não vai sujar, não precisa isolar também, não atrapalha o pintor nesse momento. E o 12 é limpeza, né, gente? Aí é o básico mesmo, é porque a obra vai estar bem suja, incrustada ali com muita coisa, muito pó, muita massa corrida, muita coisa que fica no rejunte. Então vale a pena contratar uma empresa especializada aí para fazer aquela limpeza profissional, para deixar a casa limpinha e bacana. Para quê? Para entrar os móveis soltos. Depois que a casa tá limpinha, cheirosa, que você traz os móveis soltos, que é sofá, poltronas, mesa de jantar, cama. Então essas coisas só vão entrar depois que tá tudo pronto, limpo e cheiroso, porque senão você vai sujar os seus móveis. Mas quem tinha um na obra vai aproveitar que tenha isolado muito bem, porque senão vai estar todo sujo, tá? Então aí nesse caso é hora de você desembalar ali e deixar os seus móveis soltos no lugar. Você tá reformando sua casa, né? Eu vou deixar esses vídeos aqui, ó. Esses vídeos aqui vai complementar tudo que eu falei. Toda semana você vem aqui e não se inscreve. Eu poderia salvar a sua casa. Vou salvar se você se inscrever. Então se eu fosse você, eu me inscrevi, hein? Até semana que vem, gente. Beijo e tchau.